Olá, pessoal, boa noite. Eu vou deixar essa aula gravada. Vou desativar aqui o som do celular. Vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Só tem um aluno que tem entrado, né? Mas ele saiu. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar essa aula gravada para que vocês possam fazer as outras atividades. Então, vou iniciar aqui o modo de apresentação. Hoje o conteúdo é sobre design, desenvolvimento e testes de software. Então, já vamos aqui para um slide. Esse slide, ele é do professor Anísio, que também é um professor da UFMT. A parte de design, ela envolve basicamente projeto, na parte arquitetural do software. Mas nós iremos abordar a parte de análise, projeto e também de desenvolvimento, além dos testes, que são os tópicos abordados nesses slides aqui. Então, assim, para o que nós precisamos, esse slide é bem adequado, não sendo necessário a elaboração de outro slide, né? E vamos começar com a questão do... Deixa eu só mudar aqui a minha tela. Do problema clássico, né? Existe um problema clássico em engenharia de software, que é o seguinte, como o cliente explicou, né? Então, assim, tem aqui esse balanço aqui, que é como o cliente explica, como o líder de projetos entendeu, que faz parte do time, né, de desenvolvimento de software, como que o analista planejou, como que o programador codificou, como os testadores receberam, né, e testaram, como que o cliente de negócios escreveu, e aí tem mais embaixo, que é o valor que o cliente pagou, né, o valor alto, como que o projeto foi documentado, não houve nenhuma documentação, o que foi que a assistência técnica instalou, como que foi suportado, quando foi entregue, né, então, assim, e o que era que o cliente realmente precisava. Então, o cliente não soube explicar, o líder não soube entender, e a partir daí começou todo o caos, né? E tudo isso impactou no resultado final, né? E, de fato, é isso que acontece nos projetos de software. É por isso que nós precisamos planejar todas as fases do projeto de software, desde a parte de análise. E aí, na parte de análise, nós vemos uma sequência de atividades, nós temos uma sequência de atividades que vai desde a licitação dos requisitos, né, até a parte de desenho desses requisitos. Então, são utilizados alguns diagramas, como o diagrama de caso de uso, o diagrama de classe, alguns diagramas que são interessantes para se representar os métodos, as classes, né, as características das funcionalidades do sistema. Então, aqui nós temos um exemplo que é o problema da pedra. Ele é bem parecido com o exemplo anterior, que é os clientes, né, eles dão a seguinte missão: traga uma pedra. E aí, quando você entrega uma pedra, olha aqui essa pedra. Aí o cliente pega e fala assim, mas na verdade o que eu queria era uma pedra pequena azul, né? E não essa pedra enorme. E aí lá vem a pedra azul, né? Aí você traz uma pedra azul pequena. Aí o cliente pega e fala, deixa eu só ver aqui esse modo, pessoal. Na verdade é um modo tela cheia, que é o modo de apresentação, bem melhor. Aí o cliente pega e diz, na verdade o que eu precisava era uma pedra esférica e azul, né? E você entrega uma pedra esférica e azul, uma pedra pequena, esférica e azul. Aí o cliente fala, não, mas o que eu precisava era uma pedra pequena, esférica e de mármore azul. Sim, era realmente o que ele queria, né? Então, nós temos um sério problema de comunicação, que, primeiro, que o cliente mudou várias vezes o pedido dele, né? Até ele conseguir realmente explicar qual que era o desejo dele, né? E o desenvolvedor, ele não entendeu, porque a linguagem do cliente é diferente da linguagem do desenvolvedor.
Então, podem existir vários problemas com relação à comunicação, durante todo esse processo, até que haja o entendimento final. O problema é que no desenvolvimento do software existem variáveis, como eu já expliquei na primeira aula, que são custo, tempo, né, e qualidade. Então, se você, enquanto analista e desenvolvedor, não entende aquilo que o cliente pede, tudo isso vai impactar no resultado final e vai impactar no custo, no tempo e também na qualidade do sistema. Mas aí, a partir de análise de projetos, né? O que significa análise? Análise é a separação de um todo dos elementos ou partes dos componentes. O que acontece? Quando você chega lá para conversar com o cliente ele vai tentar explicar para você todo o processo envolvido no negócio dele, naquilo que vai ser transformado em software. Então, digamos que ele trabalha com vendas de passagens, que foi o mesmo exemplo que eu dei na aula anterior. Então, o cliente ele vai dizer como que funcionam as vendas de passagens, ele vai tentar descrever quais departamentos esse processo percorre, só que aí o desenvolvedor muitas vezes não está habituado com esse negócio. Então, aí podem começar os problemas. É por isso que o desenvolvedor, na verdade, o analista, né, se esses papéis puderem ser separados, o analista, ele precisa entender cada parte do processo e aí juntar como um todo e aí identificar as funcionalidades, como que essas funcionalidades se relacionam, qual o impacto que existe entre uma funcionalidade e outra, e a partir daí o sistema ele vai crescendo. Então, esse é o papel do analista, né? O papel do analista é entender como que funciona o negócio do cliente e trazer esse negócio para a linguagem que o desenvolvedor entenda. E a análise, ela enfatiza a investigação do problema. Então, existe um grande problema, né, no mundo real, naquele mundo do cliente, e o analista vai lá entender esse problema e tentar solucionar por meio da implementação de software. Então, os problemas que eles são mal escritos, né, que eles são mal entendidos e mal interpretados, eles vão culminar em uma solução que não vai corresponder à expectativa. Então, pode ser que aquele sistema, no final, ele não seja de fato aquilo que o cliente esperava. E aí a análise, ela envolve a qualidade, né, que existe uma qualidade nesse processo, porque, como eu falei, se existir um erro na concepção do software, esse erro, ele vai ter um custo para ser resolvido, né, e sendo que na fase do projeto, se o custo é grande, na fase de implementação, obviamente, o custo é maior ainda, né, porque a funcionalidade já foi implementada, muitas vezes já está no ambiente do cliente, já está sendo utilizada pelo cliente, então fica muito mais cara para poder se resolver esses problemas. Oi, boa noite, tudo bem? Eu já estou gravando a aula, né, porque não tinha entrado nenhum aluno, tá, Elisângela? E aí eu vou continuar aqui, aí eu peço só para você depois ver o iniciozinho da aula, tá bom? Da parte gravada, tá certo? E aí, essa parte da análise do software é uma parte essencial. É muito arriscado se o desenvolvedor ele vai diretamente desenvolver o software sem primeiro fazer um levantamento das funcionalidades envolvidas, o entendimento, né, de como que essas funcionalidades estão relacionadas. É necessário ter esse processo de levantamento, de interpretação, também de análise de viabilidade para se identificar quais funcionalidades podem de fato ser implementadas, quais realmente são necessárias para que aí sim, a partir daí se passe para a fase de desenvolvimento. Então, a análise, ela identifica o que deve ser feito e os estágios da análise de sistemas, elas determinam os requisitos do software. Isso que eu falo, né, funcionalidades, é a mesma coisa que os requisitos, que são as funções de processamento de informações que cada atividade vai precisar ter. Funções relacionadas a cadastro, funções relacionadas à edição, à exclusão, a busca,
Tudo isso são funcionalidades, que também são chamadas de requisitos do software. O que é que são requisitos? São necessidades, né? Necessidades que o software deve atender. E aí, depois que foi feita a análise, se passa para a parte de projeto. Projeto é o design, é o desenho, é a arquitetura do software, é o entendimento de como que todos os componentes se integram, o que é necessário com relação a back-end, a front-end, a banco de dados, a interfaces, como que, se existem outros sistemas envolvidos que vão se integrar com esse sistema que está sendo desenvolvido. Então, tudo isso se chama de projeto. E o projeto envolve muito desenho, dependendo, né? Se for utilizado uma metodologia tradicional, envolve muito desenho de muitos diagramas. Se você pesquisar sobre UML, você vai ver que existem vários desenhos. A UML é como se fosse uma linguagem padrão de notação, é uma notação, na verdade, uma notação padrão para desenho de diagramas que vão ser entendidos por outros desenvolvedores do mundo todo. Então, existem vários diagramas. Existe o diagrama de atividades, que mostra quais que são as atividades relacionadas no sistema, diagrama de classes, que mostra quais são os métodos e as características do sistema, diagrama de sequência, que mostra como que as funcionalidades elas vão se realizando, considerando determinado tempo. Então, claro, cada diagrama tem um significado, tem um propósito. Eu não vou simplesmente gerar diagramas assim de uma forma aleatória, não. Eu vou escolher quais diagramas eu preciso gerar de acordo com aquilo que eu percebo que é necessário, tanto em questões de documentação do software, também quanto questão de gestão de conhecimento, né? O que é que precisa ficar guardado para a equipe, né? Para o time, caso o time mude, o que é necessário para o desenvolvedor entender, para o analista do banco de dados entender, para o testador resolver, para entender também, né, existem os diagramas de casos e usos que estão muito relacionados aos testes. Então, cada diagrama tem o seu propósito. E é nessa fase de projeto que esses diagramas são desenhados e que o sistema vai ganhando corpo, né? Ele vai ganhando, assim, ele vai, de fato, nascendo, né? Para daí entrar na parte do desenvolvimento. Então, um projeto, ele enfatiza a proposta de uma solução. Eu posso ter um conjunto de requisitos levantados e eu posso ter vários caminhos para que esses requisitos sejam implementados. Mas vai ter uma solução que ela vai ser mais viável em termos de custo, de cronograma e de qualidade também. Eu posso ter um cronograma maior ou não, eu posso ter um custo maior de software ou não. Então, assim, o projeto ele vai ser moldado de acordo com aquilo que é viável para ser desenvolvido. Então, em outras palavras, o projeto é a maneira com a qual se consegue traduzir com precisão os requisitos do cliente. E aí, é interessante que, de posse desse projeto, eu posso transformar esses requisitos em um sistema finalizado, né? Presma é um dos autores em engenharia de software que é muito conhecido também. Essa versão aqui do livro já está desatualizada, tem uma versão mais nova dele, certo? Mas, assim, a base é a mesma. Então, se a análise é a partir da investigação, né, para se identificar o que o cliente quer, o projeto consiste em identificar uma solução que seja viável, de acordo com o conhecimento que se adquiriu na análise. E existem algumas diretrizes que vão impactar na qualidade do projeto de software, que é o projeto que deve ser modular. Um projeto que é modular é aquele que possui pouca dependência com relação às funcionalidades, porque quanto mais dependência eu imponho às funcionalidades, mais difícil depois vai ser para mudar esse software, porque se eu mudo uma funcionalidade, isso vai impactar em todas as outras. Isso é muito ruim, é muito ruim. O ideal é que o projeto ele seja modular, que exista a independência entre as funcionalidades da melhor forma possível, de modo que quando eu mudar, se eu precisar mudar uma funcionalidade, aquilo não se torne um efeito cascata, né, ou o efeito dominó, mudando tudo, impactando tudo e aumentando ainda mais os custos referentes à mudança do meu software.
bom? Então, o projeto ele deve conter representações distintas para dados. Então, eu preciso saber quais que são os dados que são suportáveis pelo meu software. Existem dados que são inteiros, dados que são do tipo real, dados que são do tipo string. Então, assim, quais que são, né? Que o meu software ele precisa suportar com relação a dados? Arquitetura. O que eu vou precisar com relação à arquitetura? Quais que são também os componentes do meu software? Quais que são as interfaces? Como que eu vou juntar tanto as diversas funcionalidades e percebam, esse juntar não é tornar essas funcionalidades dependentes umas das outras, não. É permitir que essas funcionalidades se comuniquem quando for necessário, certo? Por exemplo, se eu tenho uma função buscar, eu preciso que os dados tenham sido anteriormente cadastrados. Então, existe uma sequência aí, existe uma coesão também aí, né? Então, eu preciso ter essa coesão, mas sem inserir tanta dependência nas minhas funcionalidades. Então, é o que vem aqui no próximo tópico, né? Que um projeto ele deve levar os componentes que possuam características de independência funcional, foi isso que eu acabei de falar, e o projeto ele deve levar as interfaces que reduzam a complexidade das conexões. De fato, eu preciso fazer com que o meu sistema como um todo, ele consiga se conectar, por exemplo, eu tenho a parte do front-end, né, que é a parte das telas, eu tenho a parte do banco de dados, eu tenho a parte do back-end, que é a parte do código em si, a parte das funcionalidades em si, tudo isso vai precisar se comunicar. Para tudo isso, são necessárias conexões e interfaces. Então, eu preciso reduzir a complexidade dessas conexões e nada disso deve ser visto, essa complexidade toda, ela não deve ser vista pelo usuário. O usuário, ele precisa ter apenas aquela tela bonitinha, né, com aquelas funções simples, normalmente em formato de formulário, se for cadastro, ele vai preencher aquele formulário e pronto, ele não precisa ver toda a complexidade que existe por trás do sistema, certo? E o que é que significa sistema? Sistema é um conjunto de componentes que estão interrelacionados. Eu já dei essa definição na aula passada, né? E esses conjuntos de componentes, eles coletam, armazenam, recuperam e processam e também distribuem as informações que são destinadas a apoiar a tomada de decisão. Então, é para isso que serve um sistema. O desenvolvimento de sistemas. O desenvolvimento, ele supõe-se, né, que toda a parte de análise foi feita, toda a parte de projeto também. É possível que, dependendo do tipo de metodologia, se for ágil, por exemplo, é possível que essas fases, elas caminhem juntas, né? E aí, depois que eu tenho o meu, a minha análise feita, projeto desenvolvido, talvez e parte de funcionalidades, se for uma metodologia ágil que esteja em execução, então eu vou pensar nas linguagens que vão ser utilizadas, né, linguagens tanto para front-end quanto para back-end, a linguagem para o banco de dados, eu vou pensar na questão da modularidade, né, os módulos que eu já falei, como que as informações elas serão ocultadas com relação ao que o usuário precisa ver, o que o usuário não precisa ver. E aí, em sistemas de software, a independência funcional, ela pode ser medida com critérios de coesão, que eu já falei também sobre isso, e critérios de acoplamento. O acoplamento, ele se refere, novamente, à dependência entre os módulos. Então, o ideal é que haja uma pouca dependência entre os módulos. A gente diz que quanto maior o acoplamento, maior existe dependência entre as funcionalidades, o que eu já expliquei que é muito ruim. Existe um conceito dentro da orientação a objetos que o paradigma mais utilizado, né, hoje em dia para desenvolvimento de software, que é o conceito de herança. Isso quer dizer, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho, por exemplo, meio de transporte, né? Meio de transporte estaria ali no topo, e aí, nesse meio de transporte, eu tenho carro e eu tenho avião. Os dois são meios de transporte, então eles vão ter algumas características que vão ser comuns, mas eles vão ter características que são diferentes. Por exemplo, o avião possui asas e o carro não possui asas. Então, existe uma diferença aí entre esses dois objetos, mas os dois herdam
de uma classe pai, né, que se chama meio de transporte. Então, dependendo da forma que eu desenvolvo, eu posso inserir um autoacoplamento entre essas classes e posso dificultar, tornar ainda mais complexo o meu sistema, o que é muito ruim, certo? Então, assim, pelo certo, o acoplamento ele deve ser baixo, mas a coesão ainda deve existir entre as classes, deve se fazer um sentido, né? Como se fosse trazer de uma forma mais simples, como se fosse um texto. O texto ele vai ter início, vai ter meio e vai ter um fim. Vai existir uma coesão entre essas partes, mas cada parte está lá no seu lugar, no seu devido lugar a introdução ali, naquela parte da introdução, né, no início, o desenvolvimento ali na parte do meio e a conclusão no final. Então, existe uma coesão, mas existe também cada um no seu cantinho. Então, é assim que deve ser com relação também ao desenvolvimento das funcionalidades. E aí, uma classe que ela não tem uma boa coesão, ela é difícil de entender, ela é difícil de reusar, e eu já falei na aula passada que o reuso é extremamente importante, né, dentro do contexto de software, e também ela é difícil de manter, certo? Então, ela está sempre sendo afetada por mudanças, né? Quando ela tem uma baixa coesão, ela está sempre sendo afetada por outras mudanças, e também corre risco de, em algum momento, ela não fazer sentido com relação às outras funcionalidades do conjunto. Quais que são os tipos de coesão? Aí aqui tem alguns tipos que eu vou citando ao longo dos slides, que é a coesão coincidente, que é quando há nenhuma ou pouca relação construtiva entre os elementos de um módulo. Então, assim, realmente, a dependência precisa ser pouca, mas a relação deve existir, né? Então, assim, se eu tenho, por exemplo, um sistema que é para um hospital, no hospital, o que é que eu vou ter lá? Eu vou ter pacientes, eu vou ter médicos, eu vou ter leitos, né? Eu vou ter consultas. Então, são coisas que fazem parte desse ambiente e que fazem um sentido. Se naquele meio eu coloco alguma coisa referente à loja, fica meio complicado, a não ser que esse hospital dentro dele tenha uma loja, o que é pouco provável, né? A não ser que seja uma loja que venda itens de esses itens, alguns itens necessários ou remédios, que seria farmácia. Então, assim, é necessário dividir bem esses módulos de um modo que o sistema faça sentido. Do contrário, também pode se perder o controle dele. Então, no linguajar da orientação a objetos, um objeto, ele não representaria nenhum conceito da própria orientação a objetos. Então, uma coleção de código comumente usado e herdado através de herança, provavelmente múltipla, aí é que complica mais ainda, né? Se eu entrar bem nesse conceito de herança, eu posso ter uma herança dentro de outra herança, dentro de outra herança. Então, assim, o nível de dependência pode aumentar muito, 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 e ao mesmo tempo eu perco o domínio e também perco a coesão entre as partes. Basicamente, é esse o sentido. Fica um pouco difícil entender se não se tem ainda um conhecimento de orientação a objetos. É por isso que eu peço que vocês deem uma olhadinha nesses conceitos, né? Orientação a objetos. Simples, que aí vocês vão ver vários, vários termos relacionados, como herança, encapsulamento, e aí tem outros termos, mas que dá para entender melhor essa questão dentro do conceito do desenvolvimento de software. A coesão lógica, né? Então, assim, é necessário, como eu falei nesse exemplo do hospital, existe uma lógica, né? Esses elementos, eles fazem parte desse contexto. Então, existe uma lógica dentro de tudo isso. Então, é essa a ideia. E a coesão temporal. Então, os elementos, se eles estão agrupados no mesmo módulo, então eles devem ser processados no mesmo intervalo de tempo, né? Toda funcionalidade, ela precisa de um tempo X para poder ser executada. Isso vai interferir, inclusive, na usabilidade, vai interferir no usuário. Se o usuário ele está ali cadastrando os dados e o sistema ele demora muito para dar uma resposta com relação a seus dados foram salvos, né? Se fica ali processando,
isso vai fazer com que o usuário não queira mais utilizar aquele sistema, a não ser que ele seja realmente obrigado a isso. Então, é necessário que exista uma coesão temporal, e esse tempo ele precisa ser rápido, né? As funcionalidades devem ser cadastradas, devem ser excluídas, devem ser buscadas, de uma forma que seja rápida, tá bom? Então, basicamente é isso. Coesão procedural, né? Todo código, ele consiste numa sequência de procedimentos, num conjunto de procedimentos. Se esse código, ele for orientado a objetos, então, assim, vão ser partes, né? Partes e procedimentos. E aí, talvez não se tenha uma sequência tão forte quanto se eu estivesse utilizando o paradigma estrutural, né? Início, meio e fim do sistema. Na orientação a objetos, a gente não consegue identificar muito, assim, onde que é o início do sistema e onde que é o fim. Isso é uma característica mesmo desse paradigma. Então, assim, mas existe uma coesão procedural, existe uma sequência, no sentido de que, primeiro se cadastra os dados usuários, né? Então, depois se permite a exclusão. Não faz sentido excluir aquilo que não está cadastrado. Então, existe também uma sequência nesse sentido uma sequência dos procedimentos, coesão procedural. E a coesão de comunicação, né? Todos os módulos desse conjunto de software, eles precisam se comunicar e eles precisam ter uma saída esperada. É necessário que haja uma comunicação no sentido do próprio software, né, das funcionalidades, elas precisam se comunicar, e também no sentido da comunicação entre o software e o usuário. Aquilo que o usuário faz precisa ter um feedback para ele. Por exemplo, se o usuário insere os dados de cadastro e ele salva, e não é retornada nenhuma mensagem dizendo que os dados foram salvos, ou que, você não preencheu tal campo que é obrigatório, então não foi salvo, né? Se não existir essa comunicação entre o usuário e o sistema, vai ficar complicado, porque o usuário ele não vai ter certeza daquilo que ele fez. Ele não vai ter certeza se o que ele salvou está realmente salvo, se não está. Então, assim, é nesse sentido também que se precisa ter uma comunicação. Existe outro conceito aqui de polimorfismo também, é necessário ter um entendimento sobre orientação a objetos, mas também não é difícil de entender, não. Depois que se lê um pouco sobre isso, dá para se entender. Sequencial. Essa questão da coesão sequencial é complicada, né, porque é meio difícil, assim, novamente, de saber qual que é o início, meio e fim do sistema, mas aí as entradas e as saídas, elas vão mostrar qual é a sequência correta. Aí, novamente, o mesmo exemplo. Não dá para excluir aquilo que não foi cadastrado. Não dá para buscar aquilo que não existe dentro do sistema. Então, assim, a coesão sequencial também se dá com relação a isso. E a coesão funcional, né? Novamente, nós estamos falando de funcionalidades, né? O ideal é que se utilize interface. Interface também é um conceito de orientação a objetos que ele permite o baixo acoplamento entre as funcionalidades. Então, vai existir uma coesão entre os requisitos, mas ao mesmo tempo não vai existir dependência. Então, percebam que no final das contas, todos os conceitos eles se voltam para o mesmo ponto. Será que caiu aqui? Ou... Só um minuto. Vou ver aqui se a minha internet. Não. Eu pensei que tinha caído aqui a internet. Só um minuto, vou só conectar aqui o carregador. Vamos voltar aqui. Vou voltar para o modo de apresentação. Novamente a questão de acoplamento, né, que eu já tinha falado, então é necessário ter cuidado com isso. E existem vários tipos de acoplamento, o acoplamento de dados e o acoplamento de controle. O de dados de fato, como que
os objetos estão relacionados, né? Então, assim, a nível de programação, tem que ter cuidado com a questão dos parâmetros, né? Se os parâmetros, eles são os parâmetros corretos para o determinado método, né? Para aquela funcionalidade. Por exemplo, se eu preciso cadastrar os dados de usuário, então, o que necessita ser inserido são os dados de usuário, nome, endereço, CPF. Então, não faz sentido que ali naquela classe existam dados outras funcionalidades, né, de outras classes. Não. Então, é necessário também ter uma coesão nesse sentido. E aqui estão exemplos, né, de ocorrências comuns relacionadas a dados, que é, por exemplo, as entradas serem passadas diferentes, e aí vai se esperar um resultado que não vai existir, né, porque as entradas, elas são diferentes daquilo que é esperado. Acoplamento de controle também. Então, é necessário que se haja um controle com relação aos objetos, com relação ao processamento deles. Então, se volta também para a questão sequencial e também para a questão das mensagens, né? O que que acontece? Quais que são as respostas que serão dadas, considerando cada ação? O que que vai acontecer em caso de erro? Então, é mais nesse sentido. E aí, como que se analisa e que se projeta um sistema? Existem várias técnicas, existem várias formas de se analisar e se projetar, mas o ideal, que também é um conceito da orientação a objetos, é quebrar o sistema em pequenas partes. Isso, quando ele está associado a um método ágil, também é algo que faz sentido, né? Porque no método ágil, na metodologia ágil, vão ser entregues partes dos sistemas, funcionalidades a cada interação. Então, quando eu quebro os sistemas em pequenas partes, vai facilitar a análise, vai facilitar o projeto e vai facilitar também o desenvolvimento. Então, o usuário, ele vai estar trabalhando com funcionalidades já implementadas, pequenas funcionalidades, e com o tempo vão se tornar o projeto como um todo. Eu não sei se para vocês não, está falhando aqui com relação aos slides. Percebo aqui pelo celular que não estão aparecendo meus slides. Deixa eu me ver aqui só um minuto. Deve ser minha internet. Sim, não. Deixa eu só tentar entrar e sair de novo aqui pelo celular. Tem falha, né? Pois é. O que será que acontece? Só um minuto aqui, tá? Agora apareceu de novo. Será que é meu computador? E agora sumiu de novo. Espera aí, eu vou parar a apresentação e vou voltar de novo para ver se funciona. Agora voltou. Certo, vamos ver o que acontece. Então, como que se analisam e se projeta o sistema? Tem essa opção, né, de quebrar os sistemas em partes, só que dentro dessa técnica, existem também outras técnicas. Existem técnicas de se levantar os requisitos, por exemplo, por meio de entrevistas, observação, questionários. Então, são técnicas, né, para se levantar, para se entender como que o negócio funciona, o negócio do cliente, e aí, a partir daí, extrair os principais requisitos, né? E aí, o projeto, ele vai tratar de como implementar a solução, né? E aí também existem técnicas para isso. Quais que são os diagramas que são úteis? Será que, dependendo dos diagramas que eu escolher, não vai ser muito demorada essa questão do projeto? Eu não posso perder muito tempo projetando, eu tenho que partir para a implementação, que é o que vai, de fato, trazer o resultado.
qualidade. Será que é o falha de o que aconteceu agora? Eu desconfio do meu cabo, mas eu não tenho certeza. É, desconfio seriamente, acho que é o cabo do computador. Ainda não aparece. Ou é a câmera, né? Peraí. Gente, o que será que aconteceu aqui? Vamos ver, vamos ver. É, vou tentar ser mais rápida aqui para ver se a gente consegue adiantar, né, sem que nós tenhamos essas falhas. Então, existe aí várias ISO, na verdade, mas essa ISO, de fato, é a que vai determinar os processos em ciclo de vida de software. Então, eles determinam como que o, o processo, as fases, né, de análise, projeto e desenvolvimento de software devem ser realizadas. Mas isso aqui é muito relativo, né? Tem essas normas, tem essas formas de documentação, mas isso não garante que o software ele vai ser efetivo, certo? Não garante. É apenas uma forma de garantir a qualidade, né? Que também não se garante, né? É uma norma, é uma norma. Supõe-se que, executando essas fases que são determinadas nessa ISO, o software ele vai ter um certo grau de qualidade, né? Mas aí isso é muito relativo, tá bom? Aqui são algumas coisas com relação ao desenvolvimento, que se refere a essa norma, mas eu vou passar outras coisas aqui para mim. E aí, como que a gente faz para implementar, né, essa questão da análise e do projeto de software? Eu vou primeiro definir o modelo do ciclo de vida, que nós vimos na aula passada. Eu vou documentar e controlar as saídas, então eu preciso saber quais que são as funcionalidades envolvidas. Aí eu vou selecionar normas, ferramentas, linguagens, e aí eu vou desenvolver, documentar e executar os planos de desenvolvimento. E vou assegurar que os produtos necessários eles são entregues. Parece tão fácil, né? Olhando assim, não é tão fácil, não. E existem subgrupos e atividades em cada atividade dessa aqui, grandes subgrupos, na verdade. Não é simplesmente definir o modelo de ciclo de vida, eu vou definir, eu vou verificar realmente se aquele ciclo se adequa à minha realidade, se adequa ao número de colaboradores, né, de testadores, desenvolvedores, analistas, e aí essa parte de documentar e controlar as saídas. Tem um sério levantamento antes de tudo isso. E outra, além disso, junto, né, em paralelo, vai sendo feito também o gerenciamento do projeto, porque isso aqui é um projeto. Então, existem outras variáveis envolvidas aqui que eu também preciso tentar controlar. Tentar, né? Porque é muito complicado, né? Existem riscos associados, o escopo pode mudar também, né? O cliente pode chegar com outro pedido, de repente pode não ter mais dinheiro para continuar com o projeto. Então, há outras variáveis aí que podem ser controladas ou não, né, dependendo do contexto, que podem impactar também nessas atividades. Análise de requisitos do sistema. Eu já falei sobre isso, né? Então eu vou passar esse slide, mas a princípio é necessário especificar os requisitos do sistema, fazer uma especificação.
A especificação é como se fosse uma documentação. Existem dois tipos de documentações. Tem a documentação que é para o usuário, que aí eu vou colocar o escopo também do projeto, né? Aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu não vou fazer. Normalmente, essa documentação se torna o contrato. Então, a gente assina, o cliente também ele vai assinar, né? Um contrato mesmo para que o software ele possa ser desenvolvido. E existe a documentação que é voltada para o desenvolvedor. Então, essa documentação vai ter os diagramas que são necessários para o desenvolvedor entender as funcionalidades do sistema e para que, a partir daí, ele possa desenvolver essas funcionalidades. Então, nessa especificação vai ter o desenho da arquitetura do sistema, então, todo o projeto. Existe o conceito de arquitetura de alto nível e arquitetura de baixo nível. A arquitetura de alto nível tem a parte do front-end, tem a parte dos diagramas que eles são mais compreensíveis, né? E existe a arquitetura do baixo nível, a parte de banco de dados, a parte de back-end, tá bom? E aí, a análise dos requisitos refere-se ao levantamento dos requisitos e também à documentação desses requisitos. E aí, a partir do projeto, vem a arquitetura do software. Esse desenho é detalhado, mas depende também muito da metodologia que vai ser utilizada. Se for a metodologia ágil, dependendo da metodologia, vários diagramas não vão ser necessários. E aí se passa para a parte de codificação e o principal, o teste do software. Integração, né? Porque se o software, provavelmente esse software ele vai precisar se comunicar com outros softwares. Então é necessário fazer a integração entre todos eles para que essa comunicação ela ocorra. Depois vem a parte de instalação do software. Hoje em dia, com essa questão da web, né? Então, assim, a não ser que se trate de aplicativos, que aí o aplicativo a gente vai lá no celular e aí baixa aquele aplicativo no celular. Mas com essa questão do web, normalmente nem é preciso mais, dependendo também, se instalar o software, né? Só acessa lá o site e aí já faz um login e a partir daí já se utiliza as funcionalidades daquele software. Aqui tem uma atividade, mas nós não estamos utilizando esse livro, não. Nós estamos utilizando o Somerville. Então, as nossas atividades, elas vão continuar como estão, né, já definidos lá no guia e no AVA. Eu queria mostrar para vocês só uma parte aqui que se refere a teste de software, que vocês percebem que nesse slide não tinha, né? Esse material aqui é da Universidade de São Carlos, é um material muito bom, muito bom. A doutora Elisa, a professora doutora Elisa, ela é referência na área de engenharia de software. Então, achei muito útil, né, muito relevante utilizar o material dela, já utilizei também em outras aulas, mas aqui, nesses slides, ela faz uma introdução sobre os testes de software. Testes de software, eles visam garantir a qualidade de software, e são técnicas que são aplicadas durante todo o processo de desenvolvimento. Existem vários tipos de testes de software que são feitos. O que é o teste de software? O teste é a verificação da corretude do software. Se as entradas são correspondentes com as saídas, se existem erros que nós chamamos de bugs, né? Bugs relacionados às funcionalidades. Existem testes de aceitação que mostram se o usuário ele tem um grau bom de usabilidade com relação ao sistema. Existem testes unitários que testam cada funcionalidade, cada partezinha do código. Existem vários tipos de testes. Então, existem testes que são automatizados e existem ferramentas para isso, para que se faça essa automação. Existem os testes que são manuais e para isso são utilizados, como eu já falei, os diagramas e casos de uso, né, para se escrever cada teste. Eu vou cadastrar o usuário. Qual que é a ação que deve ser realizada? Qual que é o resultado esperado? Quais que são os resultados inesperados e como que eu vou contornar esses resultados que são inesperados, né? Quais são os erros que podem ocorrer?
e quais que vão ser as reações dos sistemas a esses erros. Então, assim, tudo isso está voltado para essa parte de teste de software. E o objetivo é garantir que o processo de desenvolvimento ele atinja um nível de qualidade esperado. Não tem nada mais frustrante do que utilizar um sistema e ele, de repente, surgir um erro que a gente não sabe o que fazer a partir daquele momento, não sabe para onde ir, não sabe como resolver, né? Então, isso não deve acontecer, para o usuário isso não deve acontecer. O usuário ele deve seguir um caminho dentro daquele software e ele deve ter o resultado esperado, se é cadastro, o dado cadastrado, se é exclusão, o dado excluído. Então, esse é o caminho normal. Se acontece algum erro nesse caminho, por conta de sistema, isso é um problema, porque o usuário não vai saber resolver. Então, isso vai trazer custos com relação à correção. E aí existe aqui a questão da verificação e da validação, né? V e V. A validação, ela assegura que o produto final vai corresponder com os requisitos do usuário. Então, a pergunta é, será que a gente está construindo o produto certo? A validação serve para isso. É como se fosse uma comparação entre aquilo que o usuário pediu com relação a requisitos e aquilo que foi, de fato, construído. E a verificação, ela visa assegurar a consistência, a completude e corretude do produto. Então, será que a gente está construindo corretamente o produto? Então, é outra pergunta. Será que não existem erros ali nas funcionalidades? Será que o sistema não vai apresentar um resultado inesperado? Então, esses dois tipos, né, validação e verificação, são tipos muito abordados dentro do contexto de engenharia de software e pode ter certeza que é alvo de pergunta de prova, tá? E de atividade, concurso, pode ter certeza que vai cair essa pergunta aqui. Tá? E o teste, ele vai examinar o comportamento do produto, seja em parte dele, seja como um todo. Existe a diferença entre engano, defeito, erro e falha. O engano, que é aquilo que o usuário faz por engano, ele pode introduzir um defeito, e aí vai produzir um erro, e vai ter um erro na saída, e vai ter alguma falha, e isso vai ter uma consequência. Esse engano, eu falei da parte do usuário, né? Realmente, pode ser por parte do usuário, mas também pode ser por parte do desenvolvedor. E aí, se for por parte do desenvolvedor, é muito grave, né? Porque aí eu preciso dar uma forma, ter uma forma de resolver, de contornar, de lançar uma nova versão que não tenha mais esse erro, tá bom? Então, tem essas duas vertentes. Aqui é só uma descrição do que é cada tipo de terminologia, né? Mas isso, assim, é muito tênue a diferença. É, enfim, não vem muito ao caso. Mas o que eu queria que vocês vissem era mais essa questão mesmo da verificação e validação, né? E testes, entender que existem vários tipos de testes, entender que existem ferramentas que são associadas aos testes, que existem dois tipos de testes no sentido da execução deles, né? Que eles podem ser manual, que eles podem ser automatizados. O manual é aquele que o testador vai lá, especifica como que o teste vai ser feito e escreve sobre isso, certo? Então, assim, automatizado, que existem ferramentas para isso, tem ferramentas que são pagas, né? Tem ferramentas que não são pagas. Inclusive, uma das atividades de vocês vai ser ver essa questão dos testes e eu vou falar daqui a pouco. Então, eu sugiro que vocês pesquisem mais sobre isso, leiam, né, sobre os tipos de testes que existem, é uma infinidade. Existe teste, por exemplo, de estresse. Como que acontece? Vocês sabem, por exemplo, no Black Friday, né, que muitas pessoas acessando o sistema tudo ao mesmo tempo. Se o sistema ele não tiver um bom suporte, ele vai cair. Ele não vai aguentar a sobrecarga de pessoas acessando aquilo ali ao mesmo tempo. Então, o teste de estresse, por exemplo, é justamente fazer isso, é colocar vários acessos ao mesmo tempo àquela funcionalidade para ver quantos acessos aquela funcionalidade vai suportar e aí contornar o erro, caso ela não suporte muitos acessos ao mesmo tempo. Enfim, uma infinidade, certo?
Mas, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Só quero mostrar também uma coisa que, deixa eu ver. Ah, não é para parar de compartilhar. Vou voltar aqui. Vou mostrar aqui a página. Se ouvirem algum barulho, pessoal, são minhas crianças, tá? Que chegaram. Deixa eu mostrar para vocês. Vou voltar aqui para o curso. Só conectar novamente o cabo. Espero que não dê problema de novo. Deixa eu me ver. Botei aqui. Só um minuto. Fechar aqui algumas páginas, ver se melhora. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Tem o próprio. Deixa eu atualizar. É até um pouco complicado de ver aqui, então eu vou ver aqui no guia. Aqui no guia, vocês têm acesso e vão ver na página também, mas eu só quero mostrar a atividade da segunda unidade. Isso, essa unidade aqui. Vocês veem que tem os links aqui, né, é para auxiliar vocês nessa questão do entendimento sobre os testes. Cadê as atividades? Deixa eu ver, atividade 2. Aqui. Vocês vão fazer uma pesquisa, certo? Vão pesquisar 4 ferramentas de automação de testes, vão realizar uma análise comparativa entre essas 4 ferramentas e vão considerar alguns critérios para fazer essa análise, que são os tipos de testes que a ferramenta cobre, suporte a múltiplos navegadores, disponibilidade da ferramenta, se ela é paga ou não, se ela gera relatórios, se ela dá suporte a múltiplas linguagens, se ela tem uma certa facilidade de uso, se ela dá suporte ao usuário e se ela tem suporte para integração contínua. Isso aqui, integração contínua, é uma definição base de testes de software. Então, é necessário ver também se essas ferramentas possuem suporte para a integração contínua. E aqui, eu acho que essa aqui é a atividade da unidade 3. A gente pode ver depois que é uma atividade simples, é só um questionário mesmo. Mais complicada é essa aqui. Elisângela, você é minha única aluna hoje. Você tem alguma dúvida? Não, no momento eu estou tentando ambientar, assim, estou lendo o livro, né, que é bem extenso. No Sim. caso, ainda me considero meio leiga, mas estou tentando entender todo esse processo, essas coisas, né, sobre software. É um Uhum, assunto interessante, né, mas, assim, eu sei muito pouco, né, eu estou tentando, na verdade, me ambientar. uhum. Eu sugiro, Elisângela, que você veja portais na internet mesmo, lá no Google mesmo, sabe? Assim, você quer saber quais que são os tipos de testes que existem, né? Vou até, eu vou até compartilhar aqui novamente para você ver, porque eu acho que vai ser mais simples do que o livro, porque assim como o livro ele não é muito didático, para falar a verdade, é um livro que é clássico, né, na nossa área, mas para falar a verdade ele não é que o Samir viu, ele usa
muitos termos, né? Muitos termos, assim, que são muito técnicos, então isso pode complicar o teu entendimento. Mas se você coloca aqui, ó, testes de software, né? Tipos e testes de software, vai aparecer. Tem a versão que é dada pela IA, né? Mas só toma cuidado, que são corretas. Mas existem links, por exemplo, esse aqui é um link muito bom e vai ser bem fácil. Ah, interessante, novamente deu erro aqui, deu problema aqui. Também a minha não ajuda hoje, né? Choveu ontem à tarde e aí desde então tá muito ruim. Tá Vou cortando tirar o cabo mesmo aqui, ver se bastante. volta. Tô cortando. Olha aqui, ó. Nesse link aqui, ó, tem os vários testes. Fala sobre o teste de apoio automatizado, que eu já falei. E fala, mostra os diferentes tipos de teste. O de unidade, eu já falei sobre isso. Integração é como as várias funcionalidades se integram, né? Então, tem o teste de integração também. Testes funcionais, que é o teste de cada funcionalidade. Aqui, a unidade, o teste de unidade, ele é diferente do teste, porque ele tem um nível. Falhou, professora. Vindo? Tá falhando muito. Oi. Oi, tá falhando bastante. Tá, eu vou até mandar. Pois é, eu vou mandar esse link para você aqui no, no chat aqui, no campo de mensagem. Dá para ver. Ele é bem muito simples, né? Ah, perdi minha conexão. Voltou. Então, assim, dá para ver, tá? Por esses links, são links normalmente de empresas, então eles tendem a ser mais objetivos, mais fáceis de entender. Eu vou passar os capítulos do livro para vocês lerem, mas assim, eu sugiro que vocês olhem a internet primeiro, nesses sites mesmo, e depois é que vão ler o livro, porque vai ficar mais fácil de entender. Tá bom? Beleza, então. Muito esclarecedor. A E aula foi bem esclarecedora. que bom. E as atividades da unidade 1? A unidade 1 eu já entreguei. Ah, legal, rápida. Muito rápida. Eu recebi pedidos dos alunos para estender o prazo. Eu pedi para estender até o último dia de aula, mas eu não sei se o pessoal vai me atender, né? O pessoal da coordenação. Se atenderem, aí você vê se vai ser necessário rever a sua atividade, ou você já entregou, está entregue, pronto. Vê aí certinho, tá bom? Beleza, então. E essa próxima atividade agora, da unidade 2, que é a comparação dos testes de software, tem que ter muito cuidado se for utilizar IA, tá bom? Porque se eu coloco aqui no chat GPT, por exemplo, para ele fazer uma comparação, ele retorna dados que podem não ser corretos. Ele pode, daqueles critérios ali que eu mencionei, se você for usar IA, você precisa checar cada um, porque às vezes o critério não está certo, tá bom? Mais pela pesquisa do Google mesmo. Você aprende mais, né? Você aprende mais e aí também consegue dados que são mais confiáveis, porque você vai checando tudinho, né? Uhum. Perfeito, então, Melhor. Elisângela. Mas se você não tiver nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui, e aí nós podemos nos ver na próxima aula, na próxima semana, tá bom? Tá bom, então. Uma boa noite para a professora, uma Boa boa semana. noite. Boa semana para você também. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Foi muito esclarecedor, assim. Tem coisa que eu sei, que eu entendo, tem coisa que eu